Bem-vindos à Mesa do Canto de 28 de Abril, sábado. Uma nota antes de apresentarmos o nosso convidado. Na semana passada não tivemos a Mesa do Canto devido a questões de saúde do convidado dessa semana. E fica aqui a explicação da ausência do programa na passada semana. Hoje temos como nosso convidado Pedro Ribeiro. Ele é diretor da Escola Secundária de Viriato, mas tem outras atividades que vamos trazer ao longo desta emissão da Mesa do Canto. Pedro, agradeço o convite, ou agradeço teres aceito o convite para estar nesta Mesa do Canto. Vamos começar por falar, depois vamos ter na segunda parte outros temas também interessantes, mas vamos falar dos encontros da Viriato 2018. Bem-vindo. O que são estes encontros da Viriato? Ora, muito obrigado, Zé Luís, e gostaria também de agradecer à RCI e, por sua vez, portanto, deixar aqui, de facto, um voto de admiração pelo trabalho que tens desenvolvido, que já é do meu conhecimento desde há muitos anos atrás. Aliás, já nos cruzámos em outro tipo de atividades, nomeadamente musicais, com o Musicando, por exemplo, também. Escolheste o Musicando? Como? Escolheste o Musicando? Por acaso hoje não escolhi o Musicando, mas vou referir porquê. Escolhi algo que depois acabou por me dar uma motivação maior para o Musicando e para um determinado tipo de música. E, portanto, de facto, os nossos encontros já de facto são desde há longa data, não só a título musical, também no âmbito das confrarias, e, portanto, gostaria de enaltecer de facto o teu trabalho e agradecer então este convite. Os encontros da Viriato são, ao fim e ao cabo, portanto, um finalizar de ano, quase finalizar de ano, com um conjunto de atividades fundamentalmente promovidas pelos alunos promovidas pelos alunos, planificadas por alunos e por professores, e que pretende-se que seja uma partilha de experiências entre os próprios alunos, em que os mais velhos mostram atividades aos mais novos e os mais novos recordam os mais velhos de atividades que já fizeram há uns anos atrás. Daí a escola ter terceiro ciclo e ter ensino secundário, portanto tem alunos desde o 7º ano até o 12º ano de escolaridade. Mas mais do que isto, a escola está aberta à comunidade e é nesse dia que nós chamamos os nossos parceiros, e são muitos os parceiros que temos. Chamamos o município, chamamos a tutela em termos de educação para visitar a nossa escola, porque é um dia sem atividades letivas formais, mas com muito tipo de atividades para mostrar a quem nos visita e para partilhar no interior dos alunos que já estão connosco. Naturalmente que pretendemos também que os alunos de 9º ano de outras escolas, das escolas básicas, nos visitem, e neste caso este ano temos mais de 200 alunos a visitar-nos durante todo o dia, alunos que de facto não são da escola Viriato. É também um dos objetivos, de facto, mostrarmos à comunidade as atividades que desenvolvemos e que planificamos, quer com cursos profissionais, quer com os cursos do dito ensino regular. Olha, é um dia, no próximo dia 3 de maio, é um dia muito preenchido. É um dia extremamente preenchido. As atividades começam às 8h30, as salas temáticas abrem às 8h30. Depois, ao longo do dia, nós temos diversas oficinas em que os alunos têm que colocar as mãos na massa. É obrigatório eles produzirem algo que levem de lá, do final dessas mesmas oficinas. Mas depois temos também atividades no âmbito da música, atividades no âmbito do teatro, e um conjunto e também no âmbito das artes e portanto pensamos que desta forma conseguimos demonstrar as competências que tentamos que os alunos adquiram ao longo da escolaridade. Olha, hoje a escola já não é como a conhecíamos
há uns anos atrás. Hoje a escola é muito mais interativa, pede mais a participação de alunos, pais, da comunidade. Sim, nós temos que a promover também dessa forma. É excelente quando conseguimos reunir com pais e encarregados de educação, com a associação, e quando vemos que eles também, por exemplo, temos uma atividade que é de risoterapia, foi proposta exatamente pela Associação de Pais Encarregados de Educação. É uma atividade deles. Depois, portanto, também atividades da própria Associação de Estudantes e todos estes contributos são essenciais para que a comunidade viva em conjunto e aumente os laços afetivos entre esta mesma comunidade. Mas depois também há a destacar outros aspectos. É que nós atualmente temos que estabelecer imensos protocolos com instituições e associações externas, até porque no âmbito dos cursos profissionais temos protocolos de estágio. Depois há parcerias naturais que existem, por exemplo, com o ensino superior, refiro-me também ao Teatro Viriato, por exemplo, que estão até representados no nosso próprio Conselho Geral, portanto, que é um órgão, é um dos órgãos de gestão, ao fim e ao cabo, da nossa escola. O Instituto Politécnico está representado também e o Centro Hospitalar Tondela Viseu, também como entidades externas e parceiras, também está representado. Olha, vamos à tua primeira escolha musical. Olha, eu a primeira escolha musical, como eu tenho um filhote com 9 anos que gosta muito de um grupo que eu também gosto, que são os Imagine Dragons, então a minha primeira proposta é exatamente ouvirmos Whatever It Takes deste mesmo grupo, que é algo em comum que tenho então em família, gostarmos de facto ambos da sonoridade deste grupo e é por essa razão o motivo da minha escolha. Já voltamos. Bom, depois da primeira proposta musical do Pedro Ribeiro, vamos continuar a falar destes encontros da Viriato. Falaste em parceiros e eles são muitos. A escola, também disseste há bocadinho, que não pode viver sem estes parceiros hoje. É preciso ser mais imaginativo quando está à frente de um estabelecimento de ensino? Olha, muito mais, de facto, muito mais imaginativo, criativo, aliás, porque as competências que é necessário os nossos alunos adquirirem são de facto diversas, algumas delas científicas, mas também muito sociais e promover uma diversidade de atividades que possam fazer também a diferença, fazer o clique nos nossos alunos. E por vezes nem é o ensino mais formal o momento em que essas coisas acontecem. Por vezes até é numa visita de estudo, por vezes é numa atividade que a escola, por exemplo, promove, como o Viriato com Talento, em que nós tentamos fazer audições dos talentos dos nossos alunos e depois levamos de facto os que nós consideramos que são de salientar, levamos para um espetáculo musical e artístico no final do ano. Neste caso, este ano está marcado para o 25 de maio, uma sexta-feira à noite, na aula magna. E, portanto, aí os pais adoram, naturalmente, estes momentos e os alunos também gostam bastante. Mas, portanto, nós temos que tentar que as atividades que possam ser promovidas despertem nos alunos o gosto por aprender mais, terem curiosidade, naturalmente, terem pensamento crítico e gostarem de estudar ao longo da vida. E estes são paradigmas muito importantes nos tempos de hoje. E depois nós temos que pensar também no seguinte: nós temos na Viriato muitos alunos com necessidades educativas especiais. Para estes alunos a escola é essencial, porque por vezes podem não ter de facto os apoios necessários. Muitos alunos que os têm, que os pais conseguem transmitir muitos dos conhecimentos e competências, mas outros não. E é para esses que a escola tem um papel fundamental, um papel
muito relevante. Depois, ainda queria salientar também outro aspecto. A escola tem uma unidade estruturada de autismo, portanto, tem alunos autistas, o que nos leva, de facto, a diversificar ainda mais. Há um último ponto que eu gostaria, eu iniciei as minhas funções como diretor da Escola Secundária Viriato em julho de 2017, portanto, ainda não faz um ano, mas para breve eu gostaria de desenvolver, de promover na escola salas de multiatividades em que os alunos pudessem, nessas mesmas salas, ter acesso não só ao ensino mais formal e tradicional através dos livros e cadernos, mas também através de uma série de tecnologias que são o que de facto lhes desperta hoje em dia muita curiosidade e, portanto, utilizá-las com fins pedagógicos. Além disso, ter jogos matemáticos, ter uma diversidade de materiais nessas salas em que eles possam estar, por exemplo, quando um professor falta, ou em complemento a uma sala de estudo. Penso que esta criatividade hoje é importante para alargarmos o nosso leque de atividades e para alcançarmos, para fazermos com que o ensino se torne mais atrativo, naturalmente. Olha, para terminarmos esta primeira parte com os encontros da Viriato, que expectativas é que tens em relação a este dia? Olha, as expectativas são, para já, temos as forças vivas da cidade, temos presentes e gostamos bastante de lhes mostrar o que fazemos. Depois, o tema este ano é Viriato Convida, o facto da Viriato ter bastante vida, muitas atividades, muito dinamismo, mas ao mesmo tempo um jogo de palavras em que a Viriato convida de convidar a comunidade educativa. E portanto, contamos com uma diversidade muito grande de atividades e uma diversidade muito grande de público. E, quando é assim, acho que as coisas... Claro, os encarregados de educação estão convidados para ir ver os seus educandos, e quando assim é, acho que é um dia forte, é um dia de festa da própria escola e, portanto... elevadíssimas as expectativas. Olha, qual foi a tua segunda escolha musical para o final da primeira parte? Olha, a segunda escolha está relacionada da minha profissão mais académica. Eu, portanto, fui docente e continuo a ser docente. Já passei pelo Instituto Politécnico de Viseu, estou na Escola Secundária Viriato e a minha área de investigação e de pesquisa é, de facto, a área da biologia. E então há uma canção que me faz sorrir, que é uma canção dos Coldplay e chama-se Paradise. E, portanto, é algo que eu gosto e que relaciono bastante com esta minha área académica. Fazemos então um intervalo com os Coldplay, voltamos mais daqui a pouco. Bem-vindos à segunda parte da Mesa do Canto. Hoje o nosso convidado é Pedro Ribeiro, ele é diretor da Escola Secundária de Viriato, mas tem também outras atividades, como a música e, como dizia no final da primeira parte, também a sua área de investigação, a biologia. Eu não sei qual das duas áreas te é mais grata, se a música, se a biologia. As duas, por igual, porque, e de facto, e por vezes fazemos a união das duas, porque nos grupos em que estive e em que estou, temos atividades como, por exemplo, os percursos de etnobotânica, e é dentro da Associação Musicando que esses trabalhos são depois proporcionados à nossa comunidade, e portanto, por vezes até a união destas duas atividades é bastante interessante, mas naturalmente na música, sendo bastante amador, considero que tenho alguma criatividade, mas sendo bastante amador mesmo. De qualquer maneira, as duas têm histórias bastante interessantes e um passado já algo rico. Então vamos deixar a música para lá para o final. Vamos centrar-nos na tua área de investigação, a biologia. Eu fiquei muito curioso quando te ouvi há uns tempos em Tondela falar da Serra do Caramulo.
e da biodiversidade que tem aquela serra. A propósito dos incêndios que ocorreram nos últimos anos naquela serra, a minha pergunta perdeu-se muita coisa no Caramulo? Eu penso que sim, que se perdeu muita coisa, porque muitas vezes quando o ecossistema altera da forma como os ecossistemas alteraram na Serra do Caramulo, as consequências ainda vêm, algumas delas ainda virão nos próximos anos, uma vez que houve grandes alterações no solo também e até no próprio clima. E, portanto, estamos para ver e para fazer uma nova análise nas consequências que teve ao nível das plantas que precisam de condições mais específicas. Porque há plantas generalistas, há espécies generalistas que vivem quase em qualquer tipo de condição, mas há outras que não, há outras que são de facto bastante mais raras ou muito localizadas, e para essas o nosso SOS, a nossa prioridade é maior enquanto biólogos botânicos, e portanto algumas populações certamente se perderam, e outras temos que estar atentos e focar também a nossa atenção para essas mesmas espécies que, de facto, a continuar as alterações desta forma, poderão se perder. É uma extinção local, mas várias extinções locais levam a uma extinção global dessa espécie. Olha, eu não sei se a memória não me falha, tu falaste em espécies únicas na Serra do Caramulo. Algumas espécies que são, nós dizemos que são endemismos quando estão localizadas numa determinada área, e portanto algumas delas são exclusivas de Portugal. O que é interessante, o que acaba por ser muito interessante. De facto, tive a sorte, num trabalho de doutoramento que desenvolvi na Serra do Caramulo, de descobrir uma nova espécie para a ciência. Neste caso, como ainda não está apontada para mais nenhum local, podemos considerar que é uma espécie que só existirá ali. Depois, existem muitas outras espécies que têm, apesar de existirem em Portugal e em Espanha, uma vez que Portugal e Espanha, a natureza não tem fronteiras administrativas e, portanto, onde há condições para existirem as espécies, portanto, elas normalmente existem, mas de uma forma muito localizada. Estou-me a lembrar, por exemplo, do luendro, que existem dois pontos no norte do país, e depois há um ponto ou dois no sul e um bocadinho também em Espanha. E, portanto, são espécies que têm uma importância enorme, ou melhor, que tornam com que o caramulo tenha uma grande importância na preservação da biodiversidade. Não é? Olha, na região, que efeitos é que podemos... Nós hoje falamos muito das questões do clima e as alterações climáticas e aquilo que elas trazem, associadas aos incêndios, etc, etc. A região tem sofrido muito nos últimos anos com as alterações climáticas, ao nível dessa biodiversidade que falamos. Nós temos os dados científicos que nós temos, de facto não se aplicam à região de Viseu, mas se eles forem efetuados cá, penso que chegaremos a essa conclusão. Vou-te referir o caso, por exemplo, dos estudos com líquens, que são uma espécie são bons bioindicadores da qualidade do ar, pois naturalmente quando temos eventos como os que aconteceram ultimamente, temos uma alterações na qualidade do ar, e portanto alterações também ao nível do clima, porque a vegetação sabemos que faz com que muita da água que está no solo acabe por ir para a atmosfera pelo processo de transpiração. E por outro lado, o solo também levou bastantes alterações, portanto ficou muito mais exposto à erosão e com consequências depois a nível dos próprios rios, para onde é arrastado muito do material que ficou exposto. Tudo isto nos leva, portanto, estas coisas, isto são subsistemas do planeta Terra que acabam por estar todos interligados, e ao afetar uns, estamos a afetar os outros. Portanto, quando existirem estudos mais direcionados e que podem ser através do uso de bioindicadores, penso que se vai chegar a essa conclusão, que há consequências, por exemplo, ao nível do número de doenças respiratórias, no nível do número de alergias também, e a outros níveis. Penso que iremos ter esse tipo de impactos. Olha, enquanto biólogo, quais são as tuas principais preocupações nesta matéria?
Bem, eu tenho que... Eu não vou dizer porque é que segui biologia, porque era uma área que eu gostava como várias outras, então arqueologia, adorava ser arqueólogo, mas pronto, depois acabei por ir para a biologia. E a certa altura, portanto, eu trabalhar em investigação foi sempre algo que tive, mas que gostaria de ter seguido, mas enveredei para a área da educação. A certa altura, o mestrado que tirei na Universidade de Aveiro estava relacionado com aves, as aves que visitavam as salinas e as pisciculturas de Aveiro. E depois considerei que estava sempre a fugir a algo que não tinha assim tantos conhecimentos quanto isso, que era a parte das plantas, os animaizinhos, toda a gente gosta bastante, e outros grupos de seres vivos, mas de facto as plantas para muitos alunos não é assim tão agradável. E então atirei-me de cabeça porque o doutoramento teve que ser nesta área das plantas. Portanto, hoje em dia, naturalmente, sendo espécies que estão na base das cadeias alimentares, é uma preocupação grande, e é uma preocupação grande com o conjunto de, muitas vezes, de substâncias químicas que elas possam ter. Portanto, o que nos alimenta, tenho preocupações naturalmente com isso. Mas depois também o estado dos oceanos, que se tem falado tanto no uso do plástico e nas consequências que isso tem. E parece-me que este tipo de atividades nós já vimos que somos capazes de alterar a forma como nós vivemos. Com pequenas alterações nós conseguimos chegar lá. Isso já aconteceu no problema que era a diminuição da camada do ozono. Acho que já mudámos alguns hábitos e produtos que existiam na nossa sociedade e a resposta foi bastante positiva, e temos que continuar neste caminho, e aqui a escola tem uma importância muito grande e as famílias também, naturalmente. Olha, um estudo que saiu esta semana diz que os portugueses gostam de produtos biológicos, mas depois não se preocupam se aquilo tem inseticidas ou não, ou se tem produtos químicos ou não. Falta-nos ainda um pouco desta cultura de sermos mais incisivos, mais preocupados com estas áreas? Eu acho que sim, isso é sem dúvida. Agora também, muitas vezes, falta a melhor forma de comunicar a ciência, não é? E eu já fiz várias reflexões sobre, muitas vezes, a forma como eu apresento e apresento as comunicações em alguns seminários e em algumas palestras. E, portanto, a forma como nós comunicamos em ciência também é importante, de forma a que o público em geral possa entender a pertinência dos problemas que temos hoje, de sustentabilidade, e a partir daí possamos fazer uma mudança em termos das mentalidades. Mas sim, acho que é aqui um caminho a fazer por todos, por os consumidores, por as empresas e de facto depois por quem comunica a ciência. Os alunos estão cada vez mais receptivos a este tipo de situações? Estão. Aqui também contamos muito com o trabalho dos professores, porque muitas vezes são os professores e os alunos também que propõem, até a própria Associação de Estudantes, que propõem atividades no âmbito da sustentabilidade, não é? Da educação ambiental. E, portanto, é natural que, na educação para o consumidor, e é natural que sim, que os alunos estejam cada vez mais atentos a estes casos. Depois, naturalmente, que há alguns que são mais envolvidos e que até ao nível do Parlamento Jovem e tudo mais apresentam sempre muitas ideias a este nível. Mas eu penso que sim, penso que os alunos estão sensíveis a estas situações. A questão ambiental também? As questões do clima? Sim. Sim, parece-me que há esse tipo de apesar de haver algum caminho ainda a percorrer, mas também há indicações da parte do Ministério para que estas temáticas estejam na agenda da escola, não é? E, portanto, isso é também bom. Ok, deixamos o biólogo, passamos para o músico. Estás musicando, enfim, fazes outras coisas, encontramos-nos por aí às vezes em algumas atividades do movimento confrádico também. A música foi uma paixão que nasceu, disseste,
estão no mesmo patamar, a música e a biologia. A biologia também é música, não é? Pois é, é verdade. Na verdade, a música nasceu muito, ou despertou-me muito enquanto estudante em Coimbra. E Coimbra marca por vários motivos. E academicamente, enquanto estudante na licenciatura, o envolvimento nas tunas e depois a continuidade, uma vez que quando vim para Viseu estive e estou naturalmente na Infantuna, cidade de Viseu, na tuna académica, e portanto acabamos por de facto ser levados num turbilhão para já um aumento da diversidade de músicas a que estamos expostos. Depois nós a tentarmos também produzir arranjos, fazer algumas brincadeiras que acabam por ser bastante interessantes. E portanto esta componente da música foi bastante importante, principalmente depois de facto da universidade. Refiro-me a isso porque eu até cheguei a ter algumas aulas em criança, mas não as entendia, não as entender, tinha-as mais como um sacrifício do que propriamente uma alegria. E senti essa alegria muito grande depois neste percurso em Coimbra. E a partir daí uma abertura também a estes caminhos da música tradicional, envolvendo recolha, mas apresentando-a com novas formas de a interpretar usando outros instrumentos. E é esta também a concepção que nós temos atualmente nos grupos que têm, nomeadamente no Musicando, que temos tido espetáculos muito interessantes de fusão de temáticas, de fusão de música, teatro, coro, que são desafios, e estes desafios são muito interessantes, naturalmente. Tem-se aproveitado pouco parte desse património? Tem-se recolhido tudo ou tem-se perdido muita coisa? Eu acho que se tem perdido algumas coisas, mas também vejo as estruturas do município preocupadas com esta componente, e portanto tenho que salientar o bom trabalho que está a ser feito pelo município neste âmbito da recolha das tradições. Portanto, e parece-me que aqui as associações têm um papel importantíssimo, tal a nossa e muitas outras. Mas naturalmente que há sempre perdas ao longo do tempo. Olha, em termos nacionais, e falando um bocadinho mais de música, tem aparecido um conjunto de novos grupos com essas fugas do tradicional para enfim, movimentos de arranjos, novos arranjos de músicas antigas. E esta semana, por exemplo, saiu um disco dos HF com músicas de Zeca Afonso, e o António Melo Ribeiro dizia que eram músicas muito simples e fáceis de tocar. É assim tão simples? Pois, é simples. Eu penso que é simples, mas exige-nos algum tempo de planificação, de produção, de facto de ter ideias, de fazer um brainstorm, e a partir daí lá está o tal desafio, começa-nos a puxar para um determinado lado, e então quando começamos a ver que conseguimos algo diferente do que já existe, então está a ganho, não é? Está a ganho o nosso tempo que passamos a construir ou a desconstruir primeiro, para depois construir as coisas de outra forma. Portanto, as músicas, de uma forma geral, não, de facto, é simples, mas também, é simples depois passar. Quando está feito é tudo muito, muito simples, mas pronto, ok. Tem o acordeão é um instrumento maleável para É fabuloso. É fabuloso. Toca-se desde a música tradicional, não é? Desde a música, depois a música pimba, não é? Que com o acordeão faz de facto uma festa, mas depois as músicas, eu estive alguns anos no conservatório, e aí foi mais uma vez, uma fusão do acordeão com música clássica, e é fabuloso. Muitas das músicas são excelentes. E depois até as músicas religiosas, que se poderia pensar um acordeão
num evento desse tipo, numa missa, o acordeão, exatamente, mas a sonoridade é fabulosa e, portanto, eu tenho que dizer que é um instrumento muito versátil para todas as áreas. Foi o teu primeiro instrumento? Foi órgão. E depois é que foi acordeão, era mais pesadito o acordeão, e a gente, deixa lá, talvez mais adiante. Mas penso que também os meus pais, neste caso, tiveram aí influência por gostarem e, portanto, apesar de eu não pegar no acordeão durante vários anos, ele lá estava. Eles lá o compraram e ele lá estava. Um dia poderia ser que eu voltasse, e voltei. Era o meu fascínio quando era mais novo, tocar acordeão. Nunca peguei num sequer. Portanto, é esse o meu. Fica cá isso, qualquer dia vou experimentar. Não sei o que vou fazer. Olha, Pedro, vamos mesmo ter que finalizar. No meio desta nossa conversa, não sei se ficou alguma coisa por dizer, ou se queres deixar alguma mensagem para os encontros da Viriato, e foi esse o tema que te trouxe cá para falarmos. O que eu queria referir é, de facto, a nossa comunidade. Isto é uma comunidade alargada, naturalmente, a comunidade educativa e outras pessoas que possam não ter a ver diretamente com a Escola Secundária de Viriato, mas convido a aparecerem nesse dia, no dia 3 de maio, portanto é de hoje, na próxima quinta-feira, e, portanto, a aparecerem desde as 8h30 até às 5h30, e a visitarem e a verem a diversidade de atividades que iremos ter, e, portanto, estão convidados e são muito bem-vindos. Olha, e para terminar... Musicais, exatamente. Pronto, para terminar, eu propunha uma música da Infantuna, que é uma música que eu de facto adoro, e chama-se Marinheiro. Ok, terminamos então com a Infantuna. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Pedro Zé Luís. Ribeiro, diretor da Escola Secundária de Viriato, a propósito dos encontros da Viriato no próximo dia 3, para irem, verem, ouvirem e apreciarem também. Um abraço, boa semana. Muito obrigado.